Uma notícia muito importante. Assolou o mundo do torcedor do Atlético, do Clube Atlético Paranaense. Passou um furacão no Atlético, passou um furacão no furacão nessa segunda-feira. O Atlético demitiu uma galera, né, Taquetá? E assim, a grande situação, o principal dessas demissões, eu cravo com tranquilidade, que é o André Mazzuco, diretor de futebol, né? Ficou quanto tempo? 3 meses? 4 meses? 5 meses, talvez, no cargo? É muito pouco. Com a janela já fechada, né? Teve uma janela em abril, teve essa janela agora que se abriu em julho e não teve dinheiro para contratar. O Atlético tem carências. O elenco do Atlético não é bom nesse momento. Eu até acho que não é tão ruim assim, mas não é um elenco que é talvez equilibrado, né? Quanto de culpa tem o André Mazzuco nisso? Tem culpa o André Mazzuco nisso, Taquetá? Tá de sacanagem. Olha lá ele. Alguma culpa? Não, que... Tem culpa o Mazzuco não tem culpa. Com perdão do trocadilho. O Mazzuco não tem culpa. Eu acho que não tem culpa também, mas eu acho que um pouco de responsabilidade ele tem. Também não vamos isentar ele dá para isentar. De toda e qualquer responsabilidade, mas de fato, né, o Atlético faz uma primeira janela a comando do Márcio Lara, né, no início do ano, faz aí um investimento muito alto, que no final das contas não rendeu como a gente esperava, talvez até como o próprio Márcio Lara esperava, né? Eu acho que ninguém esperava que não fosse render da forma que aconteceu. E aí, contrata o Mazzuco com a janela fechada, e aí quando a janela abre, nem espera a janela fechar de novo, já demite o cara e não dá dinheiro pro cara. Demite o cara, demite todo o departamento de scouting, né? Os olheiros, conhecidos olheiros, também foram demitidos do Atlético. Não, passou a régua geral. Em meio à janela. Olha que loucura isso, cara. Então, e a janela vai fechar o quê? Daqui 5 dias? Não, na verdade tem bastante tempo. Tem mais de um mês aí. Tem mais de um mês? Dia 2 de setembro, né? Eu achei que era agora no meio de agosto. Ainda tem tempo. E até por isso o Atlético não tinha pressa, né? A informação que a gente tinha é que o Atlético avaliava com muita calma o que faria no mercado, porque primeiro que não tinha tanto dinheiro para investir. Segundo que teria que ter uma oportunidade de mercado. Eu não coloco a culpa no Mazzuco, tá? Eu não coloco a culpa completa da janela ser um fracasso de não vir ninguém para a janela do Atlético no Mazzuco. A gente sabe que tiveram momentos em que ele errou. Tiveram negociações que ele perdeu, talvez por falta de competência, talvez também pela dificuldade que é não ter grana, né? Mas tiveram negociações que ele fechou e que não se concretizaram só pela não liberação de dinheiro. A gente sabe que a caneta, quem tem a caneta mais forte não é o Mazzuco. Exatamente. Então não dá para responsabilizar ele por isso. Não dá assim, se fosse uma janela... a gente tem 2 janelas, né? O Atlético tem 2 janelas nesse ano de 2024. Uma com muito investimento, uma com 0, né? Com muito investimento chegaram contratações. As contratações não deram certo. Aí sim dá para responsabilizar quem fez as contratações, que é o Márcio Lara. O Márcio Lara, o Rodrigo Gama Monteiro, essa gestão do Atlético que geriu o clube sem um diretor de futebol e fez esse mercado sem um diretor de futebol, errou nas contratações. E aí a culpa, né, na montagem do elenco. Agora, o André Mazzuco chega em março ou abril, né? Tem a janela de abril, ele traz Nicão, Gabriel e Zé Vitor. O Nicão agrega, o Gabriel agrega e o Zé Vitor foi um pedido do Cuca. Não agrega, mas foi pedido do treinador, né? Então, assim, ele foi mal? Não. E ele não gastou nada, né? As 3 contratações sem nenhum investimento, né? Só investimentos mensais, investimentos nos vencimentos dos jogadores. Então, cara, eu não consigo colocar a culpa nele. Eu não consigo culpar o cara. Dava pra esperar, então, né? Até o final de setembro, pelo menos, né? Passar a janela. Tipo, aí agora, o que adianta demitir ele agora? Aí é outro ponto, né? Aí é outra parada. Porque, assim, eu não coloco culpa no Mazzuco, certo? Isso a gente fala aqui. Agora, a grande situação é que ele chega como um membro da gestão do Alexandre Leitão, né? E aí, cara, todo mundo sabe que Mário Celso Petralha não lida bem com herança. O Atlético não lida bem com herança desde que o Petralha é presidente. Então ele não ia manter, ele não manteve o Leitão, não manteve o coach da comunicação, que também foi indicação do Leitão, e não manteria o Mazzuco. Desde a queda do Leitão, inclusive, a gente tem informação de que o Mazzuco já estava mais fora do que dentro do Atlético. Isso estava muito claro. Ainda teve a janela, ainda teve alguma atuação, mas já estava encaminhada essa saída. A questão era o tempo, a questão era quando isso ia acontecer, né? Então, faz sentido que o Atlético não tenha aguardado o final da janela. Agora, não faz sentido para mim a saída, né? Para mim, o Atlético não deu a chance do cara fazer um bom trabalho. E quando você traz um profissional, sabendo bem, porque o Atlético não ganhou menos dinheiro de lá para cá, o Atlético já tinha dinheiro, o Atlético ganhou mais dinheiro desde a chegada do Mazzuco. Então, o Atlético sabia bem que não ia investir.
E não investe por decisão do próprio clube, por decisão da presidência. E aí, colocar o cara nessa fria, eu achei complicado. Claro que ele tem certa culpa, tá? Não, ele tem uma responsabilidade. Não tô eximindo o cara não é um anjo. Sim, dentro das condições que ele tinha, ele poderia ter atuado de maneira melhor. Talvez ele poderia. Mas, assim, pra que você contrata um cara que tem como principal missão contratar jogadores, sendo que você não dá o que ele precisa pra contratar, que é grana? Assim, Tipo, não tem por que contratar. Acho que a questão não é nem a saída, é por que contratou. Cara, exatamente. E assim, é uma grande situação, porque, cara, ó, a gente é um veículo de comunicação. Vamos contratar um jornalista? Vamos. Beleza, eu só não vou dar um computador, eu não vou dar um lugar para ele escrever. Eu não vou dar credencial para ele entrar no jogo. Não vou dar credencial, mas eu quero que ele faça um trabalho bom. Assim, eu acho que não foi dada a condição necessária, e aqui é muito claro que a gente fala de investimento. Não foi dado o investimento mínimo necessário para o Mazzuco fazer uma boa janela, para o Mazzuco fazer um bom trabalho com questão de contratação. E o que mais aparece para a mídia, o que mais aparece para a imprensa é a questão da contratação num diretor de futebol. Então, acho que para resumir tudo o que aconteceu com o Mazzuco, e se ele tem culpa ou não, ele tem, tá? Ele tem culpa, é um cara que poderia ter feito um trabalho melhor em algumas ocasiões. Mas que ele também não é o maior culpado, isso é verdade também. Ele não é o principal culpado do Atlético não ter contratado ninguém até esse momento, até o dia 29 de julho, na janela de transferências. E ele reconhece. Ele deu uma entrevista e falou, sabemos que temos carências, avaliamos com o treinador e traremos reforços. Ele diz isso. Ele falou em algumas outras oportunidades também, e o departamento de futebol do Atlético como um todo, extraoficialmente também falou, que a ponta era uma carência reconhecida, a zaga era uma carência reconhecida. O departamento de futebol, que é quem está lá para pensar futebol no clube, sabia que o elenco tinha carências. Agora, o investimento não acompanhou, né? O investimento não acompanhou essa tendência, o investimento não acompanhou esse estudo do departamento de futebol, e aí vai fazer o quê? Eu acho que o maior responsável é aquele pelo qual todas as decisões do clube passam. Exatamente. Quem tem que assinar ali, dar a palavra final, que acaba sendo o maior responsável, né? Não adianta nada ver o quê. O Mazzuco poderia querer muita coisa, poderia apresentar milhões de nomes. Ele até falou, deu uma entrevista e falou, eu quero, cara, claro que é meu sonho ter 7 caras descendo de helicóptero aqui. Agora depende da nossa capacidade de investir. Ele fala isso. E ninguém investiu nada, ninguém colocou dinheiro, né? E não é que o Atlético não tem dinheiro. O Atlético tem dinheiro. Não, essa daí é a parada que mais revolta o Atlético ganhou 130 milhões de reais só nessa janela. Pra pagar a rescisão das demissões, né? 20 anos. Foi muita demissão. Teve que cuidar dos perigos trabalhistas ali, né? Tem que deixar uma poupancinha pra esse tipo de coisa. Pois é. Você acha que demitir essa galera é barato? Não deve ser nem um pouco barato. Mas assim, não dá 130 milhões de reais também não. Agora, então, assim, pra mim a situação tá muito clara. O Mazzuco tem certa culpa, tem parcela nessa situação que o Atlético vive, tem responsabilidade. Mas não é o principal culpado. Não é o principal cara, não é o cara que tem que ser cobrado quando se fala dessa janela de transferências inoperante do Atlético até esse momento. O que você acha, cara? Deixa nos comentários aí, deixa o seu like também, se inscreva no canal para ajudar a Tretes. Esse foi o Tretes Responde. Tamo junto, tá falado e até a próxima. Valeu!